O alimento que chega à nossa mesa tem história, tem suor e tem luta. Quando a gente debate o combate à fome no Brasil, não estamos falando de caridade, estamos falando de política de Estado, de reforma agrária e de soberania. Hoje, o Diálogos do Campo tem a honra de receber um companheiro que vive essa luta na pele e na organização popular. O Anderson é um camponês, coordenador do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, e da Via Campesina do Brasil. Ele também atua na linha de frente do cooperativismo na Bahia e tem uma contribuição histórica no Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA. Um militante que entende de semente crioula, de agroecologia e da união dos povos do campo em toda a América Latina. O campo tem muito a dizer e aqui todo mundo escuta. Seja bem-vindo ao Diálogos do Campo. Apresentação: Rose Rodrigues, secretária agrária nacional do PT. Anderson, é um orgulho imenso e um prazer tê-lo aqui conosco. Bem-vindo. Obrigado, Rose. É um prazer também para nós estar aqui nessa tarde dialogando com vocês e dizer que, para mim, que sempre estive desde muito cedo, né, eu que nasci no interior da Bahia, numa comunidade que o nome já nos traz assim uma mensagem muito bonita, que o nome é Paraíso, né, uma comunidade no interior da Bahia, na região do Piemonte, da Chapada Diamantina. Então, para mim, que iniciei, né, uma luta na comunidades eclesiais de base, na SEBS, aí é quando eu descubro o movimento dos pequenos agricultores e a gente começa a atuar. Sempre estive atuando na defesa, não só dos pequenos agricultores, camponeses e camponesas, mas, sobretudo, no direito à alimentação. E isso vem, né, ao longo dessa nossa caminhada e é uma marca do movimento dos pequenos agricultores. É a sua mensagem principal durante todos os seus mais de agora 30 anos de história tem sido em torno da soberania alimentar, o tipo de alimento que o nosso povo come. Que maravilha. A gente que é igrejeiro sempre se conhece, né? Eu também que venho lá da Bahia, lá de Caravelas, mas estou lá já no sul, né? Tu tá cá nessa parte. Mas assim, o MPA tem, nesses 30 anos de história, mensagens, intervenções, muito construída na defesa mesmo de um modo de produzir, de encontrar com a agroecologia. Como tem sido a participação do MPA no Brasil como um todo nessa questão dessa orientação agroecológica? Obrigado pela pergunta, Rose, porque, de fato, o conceito hoje que a gente dialoga em torno da agroecologia tem ganhado contornos que nem sempre revela o que, de fato, é agroecologia para nós dos movimentos populares. E a agroecologia perpassa não só pelo tipo de alimento sem veneno, né, que nós produzimos, mas, sobretudo, como a gente relaciona com esse alimento, como é que a gente se relaciona com a terra. Portanto, se nós que somos, né, produtores, camponeses e camponesas, que produzimos a partir do nosso território, não entendermos que a relação de gênero, a relação, ou seja, da família, do homem com a mulher, o respeito à natureza, o respeito às diferenças, a gente não vai estar também produzindo de forma agroecológica. Então, essa conceituação vem também daí. Só que também é algo que nossos antepassados sempre fizeram. Então, a gente deve a prática da agroecologia aos povos indígenas, aos povos tradicionais, né, quilombolas, que sempre desenvolveram nos seus territórios essas práticas de conviver com o meio ambiente, fazendo a produção dentro da natureza, dentro o que a gente chama hoje de agroflorestas. Então, a gente sempre produziu de forma harmônica. E você pode, claro, com a tecnologia que nós temos hoje, e o MPA tem incentivado muito isso,
desenvolver a forma de produção agroecológica, trazendo esses conhecimentos e essa tecnologia de insumos, como, por exemplo, bioinsumos, hoje que você tem uma grande conhecimento de técnicas para a produção de insumos que não seja mais na base do químico, da NPK, que está há muito tempo, vamos dizer assim, obsoleto, inclusive em alguns lugares do mundo, e o Brasil continua, o agronegócio, portanto, continua usando, por exemplo, a técnica da Revolução Verde, o NPK da vida, usando cada vez mais. O Brasil enfim, recordista de uso de venenos todos os anos. E isso a gente tem visto, embora há um desincentivo por parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário, de a gente, olha, é preciso ter linha de crédito que corrobore para que a gente consiga a produção mais agroecológica, e o movimento vem atuando fortemente nessa ação, não só fazendo uma parte de denúncia do ponto de vista de como não é possível mais comer comida envenenada, comer comida que não seja agroecológica, mas desenvolvendo técnicas e formas de produção agroecológica, né? E de forma que alguns, né, do agro dizem, não é possível produzir de forma agroecológica de forma mais massificada. E nós estamos provando que é possível, né? Tivemos, né, várias experiências, inclusive, por exemplo, pegar um exemplo claro nosso aqui. Nós temos, na realidade, uma região que era uma região que produzia muito tabaco. Era, portanto, integrada ao agro, e nós ali, que é no Rio Grande do Sul, inclusive ali a gente disse, olha, é preciso diversificar. Essas famílias são dependentes, tem um índice altíssimo de homicídio, né, de suicídio, melhor dizendo, perdão, de suicídio devido aos efeitos, né, da pressão da empresa e tal. E a gente, então, disse, olha, é preciso fazer diferente, preciso diversificar essa produção. E a gente começou com um investimento que a gente teve com a parceria com o governo, na época, Tasso Genro, e nós conseguimos, junto com, não só MPA, foi MPA, MST, Mabion, a Fetagrilar, a gente conseguiu, a junção dos 4 movimentos, fazer uma intervenção em toda a região e, nesse caso, diversificar a produção. O pessoal começou a produzir ovos, né, pequenos animais, horticultura, e sair do fumo, e de forma agroecológica. A gente já introduzindo ali, portanto, bioinsumos, pó de rocha, etc., e diversificou, e o pessoal começou a viver melhor. Então, é possível, e de forma massiva, várias famílias que estavam integradas deixaram de ficar dependentes dessa produção integrada aqui do fumo e passaram a produzir de forma diversificada naquela região. É possível, portanto, produzirmos de forma agroecológica, inclusive em quantidade, não só em qualidade de alimentação, mas em quantidade, desde que a gente possa ter cada vez mais governos, inclusive nos estados, comprometidos com isso. Por isso que nós temos incentivado e desenvolvido, e estudado e contribuído nessa construção da agroecologia no Brasil e também no mundo. Que maravilha. E olha que eu acompanho de pertinho, viu? Você falando aí dessa transformação lá no Rio Grande do Sul, mas também eu acompanho o MPA de pertinho. A gente tem experiência lá no norte e tem conseguido replicar não só num determinado bioma, mas em vários biomas. No caso do norte, lá no Pará, tem experiência. Lá em Sergipe, no nosso estado, uma participação muito forte do MPA, principalmente na questão da risicultura. A produção lá no Quilombo, né, lá no Brejão dos Negros, ali em Ilha das Flores, com a produção de arroz agroecológico. Me conta um pouco esse acúmulo que o MPA vem tendo nessa produção de arroz que está isento desse pacote tecnológico sem veneno. Perfeito, Rose. O arroz é algo que, inclusive, para muitos, na parte da risicultura, acham que, principalmente arroz banhado, né? Acham que isso é possível produzir de forma convencional. Nós estamos provando que não, né? Estamos, ou seja, com a técnica dos próprios camponeses ali, desenvolvendo produção agroecológica com base, portanto, em insumos com cama de aviário. A gente tem utilizado como cama de aviário para a adubação do arroz, e também utilizado alguns tipos de pó de rocha daquela região, que é muito boa para
a produção de arroz, né? Então, a gente fez, inclusive, vários cursos ali de bioinsumos para não só incentivar, mas para mostrar na prática o efeito que você tem de utilizar insumos naturais na produção. E o legal de tudo isso é que, em muitos casos, houve até um aumento da produtividade, né? Então, a gente tem isso no Sergipe, né? O estado hoje que você, né, adotou como lugar para se viver, é um lugar muito bonito e bom. E a gente tem, então, essa experiência lá. Mas também temos, como você falou, em outras regiões do Norte, Nordeste, começamos a resgatar, inclusive, algumas variedades de arroz, né, na Bahia, no Maranhão, no Piauí. Então, a gente teve um processo também, quando tivemos aquela crise que passamos logo no iníciozinho ali de 2004, né, final de 23 para o início de 24, do arroz, e nós incentivamos, portanto, a resgatar a questão da cultura do arroz. E, inclusive, o governo federal, né, lançou logo depois desse incentivo que a gente, né, pautou e tudo, o Arroz da Gente, que hoje é uma política, é um programa do governo federal e que abrange, né, vários estados, mas foi graças também a uma incidência que nós fizemos nesse período. E nós temos construído também no norte, por exemplo, no estado do Amazonas, né, onde a gente está presente também, processos com as comunidades ribeirinhas, alguns povos indígenas, como a gente resgata também algumas práticas e incentiva a produção de forma agroecológica. E eles já fazem, de certa medida, e estão potencializando ainda mais com essa técnica. Então, isso tudo, né, com um pouco de formação, né, com investimento e com tecnologia, a gente vai melhorando e aumentando a produção, provando, portanto, que a produção camponesa não é só uma produção de subsistência, mas uma produção também capaz de gerar renda e alimentar muita gente. Queria te perguntar agora um encontro aqui. O encontro do assistente social, militante, que participa das comunidades eclesiais de base, que também é dirigente do MPA, o Anderson, que valoriza, que aprendeu pela profissão, também entender bem a questão social e valorizar o controle social. E que também está aqui no MPA, que é um movimento que também investe bastante nessa questão do controle social, tanto é que o MPA tem assento nos conselhos, nos estados, nacional, consegue estar enquanto movimento e você também como profissional e como militante. Como foi aquele momento que o CONSEA e a participação social foi criminalizada no nosso país, teve todo aquele processo? Como foi para você e para o MPA participar de um momento onde se vetou e destruiu o controle social e está hoje nesse resgate com o CONSEA de volta, com as políticas públicas ligadas à questão da segurança alimentar e nutricional de volta? Eu até agradeço mais uma vez essa pergunta, porque para nós foi um momento muito duro. E de certa forma, o CONSEA, que foi sempre um conselho guardião e que aconselhava, né, o presidente da República, a presidência da República, mas sobretudo o presidente da República, nas políticas de segurança e soberania alimentar, porque a gente também colocou e cunhou um pouco o conceito de soberania, porque só segurança não é suficiente, né? Ter a garantia do acesso ao alimento é fundamental, mas você ter soberania sobre o que você consome é o que nós necessitamos cada vez mais garantir no nosso país. E isso tem sido, aos poucos, alcançado, né? Ainda falta uma certa caminhada nesse sentido da política de abastecimento, inclusive abastecimento popular, mas nós tivemos alguns avanços. E naquele momento, quando o CONSEA foi extinto, né, do nosso país, é a mesma coisa que você ter, de certa forma, decretado a morte de um ente, né, que guardava, é guardião, portanto, do direito à alimentação, que é um direito sagrado, que está na nossa Constituição, né? Então, está na nossa Constituição Federal de 88. É um dos direitos que o Estado deve cuidar e garantir, e que
causa pétrea e que, infelizmente, governos irresponsáveis não só tirou, né, a existência do CONSEA, mas como a gente veio o retorno da fome no nosso país, né, onde chegamos a dados coletados, né, por institutos e parceiros aí, a mais de 33 milhões de pessoas em estado de fome severa. Então, veja, a gente se reinventou, o movimento, naquele momento, inclusive, várias organizações fizeram o mesmo, nós fizemos, inclusive, aí teve a pandemia que se agravou ainda mais, e nós se reinventamos, dizendo, olha, o Conselho não pode, né, um conselho importante que também rascunhou várias políticas públicas que hoje existem no nosso país, né, que vai desde o PA, tal, então várias políticas passaram ali pelo Conselho, nós pegamos e dissemos, olha, não podemos ficar de braço cruzado. Né? Havia a Campesina Internacional, a CLOC, do qual eu estou hoje coordenador da Secretaria Regional da CLOC, né? Continental, melhor dizendo, da CLOC, aqui no Brasil, veio para o Brasil esse ano, e nós, naquele momento, fizemos o seguinte, olha, é preciso não só denunciar isso, fizemos um processo, um tribunal, inclusive internacional de denúncia sobre isso, mas é possível fazer estava ali para fazer, inclusive, nossa conferência, fez uma conferência popular, né, um banquetaço trazendo alimentos, né, da produção do povo e se reinventando no período da pandemia, levando a alimentação para quem estava em insegurança alimentar grave. Ali a Via Campesina, como eu falei, lançou uma campanha que era ficar em casa, mas não em silêncio. Né? Então, temos que continuar produzindo, temos que continuar fazendo. E aí, como é que fazia? O produtor estava produzindo, não podia, né, comercializar, como é que fazia? Então, a gente começou a fazer um processo de incidência e doar vários alimentos em vários lugares, parceria com igrejas, inclusive algumas evangélicas, parceria com associações de bairros, e a gente fez um mutirão em vários lugares, mutirão contra a fome, o nome que a gente chamou na época, e fizemos isso em vários lugares, em Salvador, no Rio de Janeiro, enfim, e nas capitais e também em alguns municípios do interior do nosso país, né? Ribeirão do Largo, na Bahia, enfim, vários municípios nós fizemos esse processo. E isso potencializou um processo de produção, ou seja, de doação de alimentos, mas também aí surgiu a ideia de como ir transformando isso em um processo de política pública, né? Por exemplo, teve outros movimentos que avançaram na questão da cozinha solidária, tal, e nós fomos fazer parceria nisso, e isso potencializou na geração de política pública no retorno de um governo democrático, como o do presidente Lula, que não só foi um dos primeiros atos, a reconstituição do CONSEA, mas como a reconstituição de várias políticas dessas, onde provou-se em pouco tempo como a gente saiu novamente do mapa da fome, embora continuamos com desafios, porque um desmonte é muito mais fácil desmanchar qualquer coisa do que construir, né? Então a gente continua com desafios para superar, mas a gente deu avanços importantes nesse período. Então foi um momento difícil para nós que víamos pessoas em situação de fome, né? Pessoas, principalmente a população, né, de rua, que mais sofreu, ou seja, são as pessoas mais que são os primeiros, quem primeiro sofre isso é justamente as populações que são mais vulnerabilizadas, né? Seja as mulheres, seja os negros, seja, né, no campo também tem muita gente em situação de fome, então a gente não podia ficar parado. Então a gente fez um processo de quase reinvenção para continuar lutando de uma forma de dialogar com esses territórios, né? E isso foi muito importante, porque possibilitou também esse estreitamento do campo e da cidade, de como é importante estar mais junto, né, os trabalhadores do campo, os trabalhadores da cidade, para que a gente possa, de fato, construir um processo de soberania, inclusive alimentar. A gente garantiu a segurança alimentar no período e agora estamos na caminhada para garantir uma soberania alimentar, para que a gente possa ter também soberania nesse quesito. Muito bom te ouvir. A gente fica sempre lembrando da força, né, que tem o povo, mas quando ele está organizado fica muito melhor. Queria, esse ano, que o MPA fez 30 anos, né, de existência, uma caminhada histórica. O MPA, e eu fico aqui até meio emocionada porque
lembrando aqui de 2 pessoas extraordinárias, é composto por várias pessoas com grandes intervenções. Eu lembro da greve de fome, junto com vários movimentos, a Rafaela lá de Sergipe, e tantos outros companheiros, como o Jaime Amorim, do MST, várias pessoas. Mas, assim, a jovem, a Isabel, que também, né, de uma forma trágica, se foi ainda nos anos 2000, e a gente convivia junto com a Caritas Diocesana de Popiá, o MPA. E, de um lado também, a gente tem o Frei Sérgio, que é um fundador, uma pessoa que doou sua vida, né? Qual o balanço, Anderson, que você faz para que um movimento social, que não é fácil existir 30 anos num país, e qual o papel da juventude? Aí eu lembrei da nossa querida Isabel. Qual o papel desse encontro de gerações, né? Qual balanço você faz ao longo desses 30 anos de existência do MPA e o papel do Frei Sérgio? Sempre muito difícil falar daquelas que contribuíram na história da nossa organização. E, de fato, a Isabel, e foi um período difícil ali, quando ocorreu aquele acidente, porque a gente saiu daqui, o movimento estava realizando uma reunião de coordenação nacional aqui em Brasília. E eu era para ter vindo àquela reunião, é até interessante isso, porque... Eu estive com ela um pouco antes. Uhum. Fizemos uma intervenção em Sergipe, lá no Quilombo, em Brejão, e no Brejão, em Brejo Grande, ainda com o Padre Isaías, e em seguida ela veio para o encontro. Pois bem, eu estava na casa de meus pais, lá em Paraíso, em Jacobina, né, no município de Jacobina, e o carro saiu do Pernambuco, passou por Feira, pegou Isabel, ia me buscar em Paraíso e vinha para cá, sentido Bom Jesus da Lapa, enfim, pegar a Denilva e a Isabel ficaria ali e seguir ali com os da Bahia e tal. E no retorno, aí eu adoeci, eu dei febre, eu não sei o que foi, assim, estava com muita febre, eu não fui. E simplesmente a Isabel foi no meu lugar. Acabou ela seguindo, porque ela ia dali, só ia até ali, depois eu segui. Então, ela retornou e teve um acidente. Perdemos ali 2 grandes companheiros, Isabel e Derli. Estou dizendo isso porque o Derli também é um grande companheiro que perdemos. Então, veja, Isabel era, inclusive, não só o rosto da nossa militância jovem no movimento, porque a gente tem quase o mesmo período, né? Surgimos juntos quase no movimento. Estou aí com 20 e completando agora 20, quase 24 anos de movimento, né, 23 anos e pouco. Então, a gente tem nessa caminhada, ou seja, eu era jovem, ainda sou um pouco jovem, mas eu era mais jovem. Eu era mais jovem nesse período. E nós ali tinha a expressão muito forte da juventude no movimento. Então, essa transição de gerações não é fácil. E o Frei Sérgio, né, um grande, isso que você falou, ajudou a fundar vários movimentos, mas no MPA foi um dos movimentos e últimos que ele resolveu não só ajudar a fundar, mas a estar na nossa coordenação, né, na nossa direção conosco. E ele sempre foi um grande elaborador também, né, de todas essas... Ele sempre foi um visionário, conseguia ver algumas coisas que a gente não conseguia ainda, ele estava já enxergando, disse, não, gente, olha isso aqui. E não só para o MPA, era um visionário, acho que do campo da esquerda, nessa pauta da agricultura camponesa. Ele conseguia ver, e de temas estratégicos, seja de temas sobre a questão energética, sobre a questão ambiental, ele já falava essa questão do El Niño, que tanto se fala, ele já falava há muito tempo atrás, um grande formulador. Então, é uma perda, de fato, para o movimento, mas para toda a esquerda, de certa medida. Perdemos militantes tão cedo, porque poderia, certamente, se estivesse vivo, contribuir ainda muito mais em todas as nossas organizações. E o desafio é sempre esse, de como a gente vai conseguindo fazer a transição geracional, né? E o movimento tem debatido sobre isso constantemente, porque é isso, para você se manter um movimento durante muito tempo, você tem que ter muita firmeza ideológica, mas muita firmeza na sua forma de organização, que é o tripé que nos sustenta a maioria das organizações. Primeiro eixo é a questão da formação.
Se você não investir na formação contínua, permanente da militância, da organização, você, né, está fadado a não prosperar muito tempo. Então, por isso que o movimento aposta sempre na formação, no processo organizativo, né? Ou seja, você sempre está olhando o processo da organicidade do movimento. Preciso fazer um ajuste aqui, mas, né, a organicidade é fundamental e a luta permanente. Né? Você vai se reinventando a forma de fazer luta, mas você tem que sempre estar com o pé na luta. E são essas três, vamos dizer assim, bases que nos orienta e sempre orientou para que a gente possa continuar caminhando para a transformação do país que nós queremos para todos nós. Então, isso só é possível com muita firmeza, né, de formação contínua, etc. E nós estamos, inclusive, articulados, seja na CLOC, na Via Campesina, né, com outros movimentos que corroboram com essa mesma visão de mundo, com essa mesma visão de construção contínua. E isso vai nos fortalecendo, vai nos colocando numa situação que dá conta de superar as adversidades que sofremos. Então, certamente, não há ninguém que seja insubstituível, mas também não há substituto de agora, não. Veja, sempre fica a lacuna. Então, as pessoas que se foram e que dirigiram e foram dirigentes importantes do movimento, ficam a lacuna, certamente. A gente está com essa lacuna hoje, né? Aí o Freire mais recente, então é muito mais presente isso, mas a organização que tem a sua firmeza né, enraizada na forma de fazer a sua luta, segue e tem que ser assim, porque senão não vai adiantar daqueles que vieram antes de nós e outros que vieram antes de nós. Antes existiam movimentos pequenos agricultores, existiu as ligas camponesas e tantos outros. Então nós estamos aqui também para honrar esse legado de outros camponeses e camponesas que lutaram na história e que a gente não pode deixar cair. Por quê? Porque, de certa medida, eu vou invocar um pouco da história aqui, né? Eu também gosto, né, estudei um pouco de história. Veja, a história nos conta justamente essa questão da importância do campesinato no mundo, das evoluções que a gente teve no mundo. Embora parte da nossa esquerda insiste em não valorizar o campesinato ou colocar em segundo plano. Né? Durante muito tempo, as esquerdas no mundo diziam não, o operariado é mais importante. O operariado tem importância significativa no processo revolucionário, mas o campesinato também teve e tem. Você tem que olhar, cada realidade é uma realidade, não tem cópia. Né? Então a gente veja, quem teve à frente da Revolução, ou seja, a base revolucionária foi camponês na Rússia e na União Soviética, né? Em Cuba, Vietnã. Então a gente tem as grandes mobilizações no Nicarágua, etc., são os camponeses que tiveram ali. Então tem aí um potencial importante. E, por outro lado, se a gente não tem essa compreensão do papel do campesinato, a gente acaba não contribuindo para transformar, inclusive, essa realidade que a gente tem visto hoje, de um agronegócio que é vendido, né, para as grandes corporações, porque é aliado às grandes corporações, e o pior, são golpistas. Agora está comprovado também que são golpistas, são pessoas que é ligado a quase, são neofascistas, muitos deles, né? Não vamos aqui generalizar, mas 90% é essa gênese. Então, o movimento tem essa forma de fazer, reinventar. E a gente tem, portanto, um desafio grande agora para frente, de como deixar esse agronegócio, que no Brasil se representa o capital no campo, que tem essa face, tomar o lugar do campesinato, que eles tentam todo o tempo empurrar nós e não ter, vamos dizer assim, a importância que nós temos na produção de alimentos, e alimentos de qualidade, e para alimentar o povo. E a soberania alimentar só é possível com esses camponeses. A gente tem que ter, assim como nós temos no país, questões estratégicas como a energia. Quando, na era que tivemos a dimensão da soberania e precisava construir soberania em algumas aspectos, a gente criou a Petrobras, o sistema Brás, né? A Eletrobras, então a questão energética. A gente criou na parte de comunicações a Telebrás, então a gente criou em áreas estratégicas. E a gente criou a Conab,
mas que poderia ser a Conabras agora. A gente até brinca, olha, por que não a Conabras? Para que a gente possa ter uma empresa que cuide do abastecimento do nosso país de forma estratégica, porque um país que não cuida do alimento do seu povo, num momento de crise agora, como crise climática, seja qualquer coisa, uma guerra, como agora teve situações de emergência climática, seja na Venezuela, que o terremoto teve, a situação que foi, né, situação de fome em alguns lugares, você tem condições de aportar. Então, um país que pensa a soberania do seu povo, pensa a soberania alimentar, né? Então, a soberania alimentar tem que pensar em estoques públicos, tem que pensar a forma de organização desse abastecimento popular e dos circuitos curtos, ou seja, como é que a gente potencializa mais quem está consumindo, ou seja, os consumidores e os produtores estão mais próximos, para que a gente não apenas produza de forma que o agro prega, que eles produzem commodities, produzem mercadoria, e o alimento não pode ser transformado em mercadoria, porque o alimento não é mercadoria. Então essa é a mensagem que a gente tem que começar a emanar por aí, porque senão a gente vai começando a ir para os foods da vida, que é outra coisa, não é alimento, não é comida de verdade, a gente até chama assim, e a gente chama até que vamos construir os pântanos alimentares, porque aí às vezes você tem acesso ao poder aquisitivo, mas não é o suficiente para você ter uma comida de verdade. Por quê? Porque não tem ainda disponibilidade suficiente, porque a produção ainda é pequena e a gente não pode transformar a agroecologia, não podemos transformar o alimento de verdade em nichos de mercado. Tem que ser popularizado. E a forma de popularizar é a gente ter mais gente produzindo, ter mais gente organizada nesse processo, nas cooperativas, né, nas associações, nos movimentos sociais, para que a gente consiga produzir e produzir e produzir. Com diversidade, né? Muito bom ouvir você, esse militante, esse colega de profissão, e que tem se engajado ao longo, né, mais de 24 anos de história e de comprometimento com o projeto de Brasil. Chegando o fim, a gente sempre deixa, Anderson, quase muito rápido, a gente sempre deixa livre para que você possa deixar uma mensagem para o povo brasileiro, uma mensagem para os nossos militantes que estão nos acompanhando agora. Qual a mensagem que o Anderson passa para quem está agora ouvindo e nos assistindo no Diálogos do Campo? Primeiro é dizer que não existe um Brasil soberanos que se não construir uma soberania alimentar. Ou, posso até inverter, né? Só existe soberania alimentar se existir um país soberano. E, por outro lado, dizer que enquanto houver um camponês resistindo, lutando, produzindo, portanto, haverá também um Brasil resiliente, um Brasil soberano e um Brasil da esperança. É isso que nós precisamos cada vez mais nos agarrar, é no esperançar. E o esperançar é possível quando a gente se hermana, quando a gente sonha junto. E aí, para parafrasear, né, muitos falam, o sonho que se sonha só é só um sonho, mas o sonho que se sonha junto é realidade. Então, para que a gente possa cada vez mais renovar a nossa utopia de sociedade mais justa, igualitária, fraterna, é preciso a gente esperançar. E não esperançar, como diz Paulo Freire, esperançar de espera. É o esperançar de fazer, de transformar, o esperançar de a gente ir buscar aquilo que a gente almeja e lutar por isso. Então, essa é a mensagem de alguém que está no dia a dia tentando dar a sua parcela de contribuição para essa transformação na sociedade que nós queremos. E isso é possível se a gente tiver cada vez mais gente fazendo isso. Então, sozinhos nós não vamos a lugar nenhum. Então, vamos juntos, vamos construir essa soberania alimentar e o Brasil soberano que nós queremos. Maravilha, muito obrigado. Vida longa ao MPA. Gratidão. Frei Sérgio presente, Isabel presente e semente. Semente.